Se você tem acompanhado o carpinteiro Jesus, esta é a mensagem que você não pode perder. Você já se perguntou o que João realmente viu quando os céus se abriram em Apocalipse? E se aquilo que ele testemunhou não fosse apenas profecia, mas uma visão do nosso próprio tempo? Você já se perguntou por que Jesus falou com tanta urgência sobre o fim dos tempos? E se os alertas que ele deu fossem mais do que lições morais, mas chaves secretas para entender as correntes espirituais que moldam o nosso mundo hoje? A resposta está profundamente escondida nas Escrituras. E o que você está prestes a ouvir pode mudar sua forma de ver tudo. Do Monte das Oliveiras às visões de João em Apocalipse, Jesus deixou um rastro de pistas. Mensagens ocultas à vista de todos, cheias de camadas de significado e muitas vezes ignoradas, até mesmo pelos crentes mais dedicados. Nos próximos 20 minutos, revelaremos essas profecias escondidas, exploraremos seu significado espiritual e veremos como elas ecoam nos sinais que nos cercam hoje. A cena se abre em uma colina tranquila, coberta de oliveiras. Os discípulos se aproximam de Jesus com os rostos marcados por curiosidade e inquietação. O mundo havia mudado rapidamente. Impérios subiram e caíram. Falsos profetas enganaram muitos. E até mesmo o templo em Jerusalém se tornara símbolo tanto de devoção quanto de corrupção. Nesse cenário, Jesus pronunciou palavras que atravessariam séculos, mas que a maior parte da humanidade mal compreendeu. Cuidado para que ninguém os engane, ele disse, com voz firme e autoridade, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Essas coisas precisam acontecer, mas ainda não será o fim. À primeira vista, essas advertências parecem apenas relatos de precaução. Guerras, fomes, desastres naturais. Nada surpreendente para um olhar atento. No entanto, Jesus apontava para realidades espirituais escondidas por trás dos acontecimentos do mundo. Ele sabia que a própria história se tornaria espelho do propósito divino. Um grande tapete tecido com sinais e padrões. Cada terremoto, cada revolta, cada traição não seria apenas algo político ou natural, mas carregaria uma mensagem espiritual. Mateus 24, 4-14 continua. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui está a primeira verdade oculta. O fim não é apenas um momento no tempo, mas o ápice da consciência espiritual da humanidade. A propagação do Evangelho não é acidental. Ela é um sinal, um marcador divino de que estamos nos aproximando de um limite decisivo. E se a verdade tivesse ficado escondida durante séculos? E se as passagens que você já leu inúmeras vezes escondessem camadas que você jamais percebeu? Lucas 21 nos dá outra pista. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, perplexas com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está prestes a acontecer ao mundo. Os eventos celestes, as perturbações cósmicas, não são apenas metáforas. São símbolos espirituais, alertas codificados dentro da própria ordem natural. Pense no ponto de vista dos discípulos. Até Pedro, ousado e impulsivo, lutou para compreender a profundidade dessas revelações. Jesus falou da abominação da desolação, uma profecia enraizada em Daniel, que anuncia a ascensão de forças contrárias ao reino de Deus. Não era um enigma para reflexão religiosa, era treinamento para discernimento espiritual, preparando os seguidores de Cristo para enxergar os movimentos invisíveis moldando a história. A história se torna um exemplo vivo. A ocupação romana em Israel, a destruição do templo em 70 d.C., a ascensão e queda de impérios e até os horrores do século XX
guerras mundiais, ideologias globais e o colapso moral, tudo isso são sombras dos padrões que Jesus já havia anunciado. Cada turbulência reflete princípios espirituais que ele ensinou, destacando vigilância e entendimento. O clima daqueles tempos era tenso. A opressão de Roma, divisões religiosas, falsos messias reivindicando autoridade. A profecia de Jesus ultrapassa o contexto histórico imediato. Ela se projeta para o futuro, para épocas em que engano, confusão e decadência moral iriam desafiar cada geração. Em Apocalipse, João escreve sobre anjos segurando os ventos, selos rompidos um a um, trombetas soando avisos e taças de ira derramadas sobre a terra. Não são visões isoladas, são ecos daqueles alertas ditos por Jesus naquela colina, traduzidos para que gerações futuras pudessem compreender. Será que aquilo que parece caos e destruição é, na verdade, um sinal divinamente orquestrado, uma mensagem escrita na própria história? Os sinais estão por toda parte, se alguém tiver olhos para ver: desastres naturais intensificando, confusão moral aumentando, nações em tumulto, o evangelho alcançando os confins da terra. Ainda assim, poucos percebem o significado espiritual, os padrões ocultos conectando passado, presente e futuro. Jesus também alertou sobre falsos profetas e enganos, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos. Não é apenas um alerta contra fraudes individuais, é um aviso sistêmico sobre cegueira espiritual. A humanidade tem o hábito de interpretar sinais de forma errada, de seguir o espetáculo em vez da verdade. E aqui está uma profecia oculta crítica. O discernimento se tornará a linha divisória entre os que permanecerão firmes e os que cairão. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos, surge uma pergunta inevitável: como devemos responder? Como, em um mundo cheio de distrações, incertezas e enganos, podemos alinhar nossa vida com a verdade que Jesus revelou há tanto tempo? Primeiro, buscando discernimento, não de forma casual ou superficial, mas com intenção profunda, oração e meditação. O discernimento é a lente espiritual que nos permite enxergar padrões que muitos ignoram, verdades escondidas sob camadas de ilusão. Ele exige paciência, humildade e disposição para questionar nossas próprias suposições, para confrontar a comodidade da estagnação e abrir o coração completamente à direção de Deus. Segundo, observando o mundo com olhos espirituais. Cada acontecimento, cada mudança cultural, cada manchete, cada fenômeno natural pode carregar um sinal divino. O mundo não é tão aleatório quanto parece. História, política, natureza e até tribulações pessoais estão entrelaçadas com significado espiritual. Quando aprendemos a ler esses sinais, começamos a entender aquelas correntes invisíveis sobre as quais Jesus falou. E quando alinhamos nossa vida com essa compreensão, deixamos de ser meros espectadores. Tornamo-nos participantes ativos no desdobramento do plano de Deus. Terceiro, abraçando fé, esperança e coragem. A fé não é cega. É uma escolha deliberada de confiar na sabedoria de Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. A esperança é a âncora que mantém a alma firme em meio ao caos, lembrando-nos de que toda prova tem um propósito e todo desafio contém um aprendizado. A coragem é a força para agir corretamente, para permanecer firme na verdade e viver com integridade quando o mundo tenta nos pressionar a desistir, a ceder, a nos conformar. Essas três, fé, esperança e coragem, são chaves para caminhar com fidelidade pelos sinais dos tempos, como Jesus ordenou. Agora você entende por que essas profecias permaneceram ocultas por tanto tempo. Elas não foram feitas para serem óbvias. São convites profundos,
intencionais e desafiadores, para mergulhar mais fundo, para lutar pela verdade, para despertar espiritualmente. Exigem que ultrapassemos a compreensão superficial, além da repetição vazia de palavras, e busquemos uma conexão viva e pulsante com as verdades eternas que Jesus nos entregou. Aqueles que realmente buscam encontrarão clareza e direção. Os que permanecem acomodados, distraídos ou indiferentes podem atravessar a vida sem perceber as realidades espirituais se desdobrando ao redor. Mesmo quando reconhecemos a gravidade dessas revelações, existe nelas uma esperança profunda. Os tempos do fim não são simplesmente um evento futuro. São uma realidade espiritual que já começou. Cada decisão, cada ato de obediência ou negligência, cada escolha de abraçar a verdade ou ignorá-la interage com a linha do tempo divina. A vida é um palco onde realidades espirituais são encenadas. A consciência disso transforma a forma como vivemos o hoje. Estar pronto não é apenas sobreviver às provações, é florescer espiritualmente, entender nosso propósito e viver em sintonia com o plano de Deus. Reflita sobre isso. Quantas vezes permitimos que a correria da vida nos cegue para os sinais que Jesus alertou? Quantas vezes ignoramos as lições espirituais escondidas em nossas lutas diárias, no sofrimento do próximo, até mesmo na beleza e no mistério da criação? As profecias ocultas são como espelhos que revelam nossa preparação espiritual. Elas nos chamam para vigilância, introspecção, transformação. Recordam-nos de que a verdadeira prontidão é cultivada, não acidental. Cresce através da devoção, da oração e da busca consciente por sabedoria. Estamos realmente prontos para a revelação final? A verdade é que a prontidão não se mede pelos padrões do mundo, mas pelo alinhamento do nosso coração com a vontade de Deus. É sobre permanecer firme quando as tempestades rugem, ser fiel quando o engano se multiplica e escolher o caminho estreito da verdade em vez da estrada larga do conforto e da concessão. Reserve tempo para refletir, meditar e orar. Busque discernimento não apenas para si, mas pelos que estão ao seu redor. Compartilhe essas revelações com humildade e amor, ajudando outros a despertarem espiritualmente. As profecias escondidas de Jesus são um mapa, mas exigem engajamento, reflexão profunda, sensibilidade espiritual e aplicação corajosa para serem seguidas com êxito. E lembre-se, as palavras de Jesus não são ecos distantes de uma era que passou. Elas são instruções vivas para navegar as correntes espirituais do nosso tempo. Elas nos chamam à consciência, à ação e à esperança. Convidam-nos a abandonar a passividade e assumir nosso papel como participantes atentos, vigilantes e despertos na história que Deus está escrevendo. Se você tem acompanhado o Carpinteiro Jesus, compartilhe esta mensagem, converse sobre essas revelações com sabedoria e aprofunde cada vez mais o entendimento dos mistérios que ele confiou aos que vigiam e ouvem atentamente. O caminho do discernimento exige esforço, é verdade, mas é iluminado por sua sabedoria eterna. Cada passo em direção à compreensão, cada momento em que escolhemos fé em vez de medo, cada ato de obediência fortalece nossa conexão com o plano divino e nos prepara para o que está por vir. Resta uma última pergunta. Estamos realmente prontos? Nossos corações estão alinhados? Nossas mentes despertas? Nossos espíritos vigilantes? Os tempos do fim não estão distantes. Eles estão se aproximando e de muitas maneiras já começaram. Que este seja um momento de despertar, um chamado à reflexão, um convite para viver com consciência eterna. As profecias ocultas não são apenas palavras, são um guia vivo e o momento de responder é agora.